Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de janeiro de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o bolsonarismo passou o dia de hoje metido em reuniões de avaliação sobre o estrago que a premiação da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro vai lhe causar no futuro próximo. Pode parecer exagero, mas não é, porque essa premiação, além de humilhar o bolsonarismo, deixou, a partir do Bolsonaro e o seu rebanho, o seu gado, e os políticos, os aliados, todos em pânico pelo potencial dessa premiação neste momento tão difícil para o Bolsonaro acontecer. Por quê? Porque o Bolsonaro está atravessando uma fase crítica. Na verdade, ele está entrando em uma fase crítica que vai culminar com um desastre na vida dele, na vida pessoal dele, na carreira política, na vida dele de forma geral, da família dele e dos aliados dele. Uma desgraça se avizinha, paira sobre o bolsonarismo. Mas essa vitória da Fernanda Torres foi uma humilhação adicional e que ninguém esperava que acontecesse com a pompa e a circunstância que aconteceu. E note, existe a possibilidade de Oscar, de melhor atriz, talvez, e até, eventualmente, de melhor filme. Mas por que um filme é tão importante para o Bolsonaro, alguém que está metido em roubo de joias, tentativa de golpe? Você já vai entender. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo, minha amiga, meu amigo. Porque a barra do Bolsonaro e do movimento dele, da extrema-direita brasileira, vai começar a pesar. É muito engraçado que enquanto nos Estados Unidos a extrema-direita está se fortalecendo, voltou ao poder e está dominando tudo, está fazendo barba, cabelo e bigode, vai todo mundo ficar impune. Aqui no Brasil nós estamos no caminho contrário, apesar de termos seguido o mesmo caminho da tentativa de golpe, tudo muito parecido, porque o Bolsonaro tentou copiar o Donald Trump. O que acontece é que aqui no Brasil as instituições, eu vou dizer para você, é um motivo de orgulho para todos nós. Está se provando muito mais, as instituições brasileiras estão se provando muito mais sólidas do que as dos Estados Unidos, pelo menos no quesito e cumprimento das leis e de não deixar que ninguém fique acima das leis aqui. Sempre se disse que, nos Estados Unidos a lei vale para todo mundo. Não é verdade. Né? A gente vê agora que não é verdade, só que aqui no Brasil está sendo verdade. Nós temos 2 generais de 4 estrelas presos e outros tantos prontos para passar a ver o sol nascer quadrado. Mas o caso da Fernanda Torres é muito interessante. Por quê? Porque esse vídeo, na verdade, esse filme o Ainda Estou Aqui, que conta a história do deputado Rubens Paiva, que tinha se afastado da política e ele volta ao país com a família, ele se ausentou e, na verdade, deixa de se meter com a política, fica longe da política e, mesmo assim, é preso, torturado até a morte e a sua família ser viciada, perseguida, a esposa presa, humilhada, a filha mais velha, uma adolescente presa, humilhada, a família totalmente destroçada. E é essa história que foi contada com muita competência pelo Walter Salles e representada pelo Selton Mello, pela Fernandinha. Não é? Foi representado esse drama com muita propriedade, que faz com que a sociedade brasileira veja uma família como a dela. Aquela família
que está sendo destroçada pelo arbítrio, ela podia ser a sua família, a minha família, principalmente para quem é de classe média, né? Há muitas cenas ali que são parecidas com as que a gente vive na nossa intimidade, com a nossa família. E aí é inevitável você se colocar no lugar daquelas pessoas. E foi o que o diretor Walter Salles fez com essa equipe estelar, né, de atores, de atrizes, e com isso fez com que o bolsonarismo seja humilhado, porque o Bolsonaro ele odiava o Rubens Paiva, ele chegou a cuspir num busto que fizeram para o Rubens Paiva, né, uma escultura que fizeram. Ele usava o Rubens Paiva sempre nos seus ataques à esquerda, sendo que o Rubens Paiva nem era tão de esquerda assim, não é? E isso acontece em um momento em que a situação do Bolsonaro se agrava demais. Sai uma pesquisa hoje que mostra que um ano atrás 81% dos bolsonaristas achavam que ele não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. Hoje são 55%. A maioria dos brasileiros acredita que o Bolsonaro está envolvido na tentativa de golpe. E a gente chega a um ponto que o Bolsonaro está procurando agora um advogado de peso. Ele ficou com aqueles advogados tabajara dele, que é o Van Garten, o Paulo Cunha Bueno, dois extremistas de direita. O Van Garten, inclusive, teve que se afastar porque ele foi indiciado no inquérito da tentativa de golpe pela PF. Mas o Paulo Cunha Bueno é um maluco, é monarquista o cara, é um sujeito completamente maluco, que está fazendo uma defesa inepta, começou a acusar o Braga Neto e o Heleno, jogar a culpa do Bolsonaro no Braga Neto e no Heleno, revoltou os outros, começou a se falar em delação dos outros presos pela Polícia Federal, indiciados pela Polícia Federal contra o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro seguiu o conselho que o bolsonarismo e o próprio entorno do Bolsonaro deu ao Braga Neto: contrata um advogado à sua altura. E agora quem está atrás de um advogado desse é o Bolsonaro. Mas esse advogado com o qual ele tem conversado é o Celso Vilardi. O Celso Vilardi é um advogado renomado, mas é um advogado que já detonou o Bolsonaro, o bolsonarismo e a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E tem muito boas relações com o STF e já avisou o bolsonarismo que, se ele aceitar o caso, não vai permitir que haja ataques ao tribunal. E ele mesmo não vai atacar o tribunal. Eu preparei alguns dados para mostrar para você, mas vamos falar da humilhação. O próprio Bolsonaro passou recibo. Primeiro, bolsonarismo ficaram calados com a vitória da Fernanda Torres. Aí, quando começou a se falar, o bolsonarismo está calado, não fala nada, o que é que aconteceu? O Bolsonaro foi lá e começou a falar de Lei Rouanet. Lei Rouanet, como se a Fernanda Torres tivesse ganhado um prêmio internacional graças à Lei Rouanet. É muito ridículo. É quase como dizer que o PT forjou a premiação dela junto ao cinema internacional, né? Está sendo premiado esse filme e elogiado no mundo inteiro. E ele está sendo elogiado dessa forma, e com isso ele faz esse filme com que as pessoas de direita, de esquerda, com opinião política, sem opinião política, vão ao cinema para ver por que esse filme foi tão premiado. E ali vão ver o que era a ditadura de verdade. Essa gente fica falando em comunismo e nem sabe o que é comunismo. Vai ver o que a ditadura fez. Vai ver uma família igual à sua sendo seviciada pelos militares, pela ditadura, não é? E, ao mesmo tempo, você teve um vereador que é um asqueroso. Eu já vi, inclusive, várias vezes pessoalmente, porque eu resido próximo à Avenida Paulista, o tal do Lucas Pavanato. Ele fica ali na Avenida Paulista
provocando as pessoas de esquerda, não é? Falando bem do Bolsonaro. Se alguém de esquerda fala alguma coisa, ele vem conversar. E aí ele vê, se for uma pessoa que tiver pouco conhecimento político, apesar de ser de esquerda, ele encurrala a pessoa com algumas táticas e depois joga na internet. Graças a isso ele se elegeu vereador, abriu, inclusive propôs várias CPIs contra o MTST, contra as ONGs, agora na posse dos prefeitos e dos vereadores, né? E esse sujeito aí começou a torcer contra a Fernanda Torres, o país inteiro torcendo a favor, ele torce contra, e aí ele publica uma notícia falsa de que a Fernanda perdeu, né? No dizer dele, Fernanda perdeu, e aí ele teve que apagar, e virou alvo de chacota, de piada, não é? Todo mundo zoando a cara dele. E o Bolsonaro, que passou o dia quieto, quando abre a boca para falar uma besteira que não tem cabimento. O que tem a ver a Lei Rouanet com isso? Foi a Lei Rouanet que fez a Fernanda Torres derrotar a Nicole Kidman, a Demi Moore? É isso? Não é? É muita loucura. Então vamos ver aí essas matérias que eu separei para você. O presidente Lula parabenizou a atriz Fernanda Torres por conquistar o prêmio de melhor atriz de filme de drama no Globo de Ouro de 2025, na noite deste domingo. Em suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, o petista disse que a vitória da atriz era emocionante e disparou elogios, abre aspas, Fernanda Torres é o orgulho do Brasil, fecha aspas. Se houver condenação, os condenados deverão experimentar penas superiores a 17 anos, devendo estar no patamar de entre 19, 20 e 21 anos, porque é óbvio que a pena tem que ser superior àqueles que invadiram, né? Porque aqui nós estaríamos tratando dos mandantes, dos organizadores, da organização intelectual, não é? E da própria organização criminosa, né? Com relação àquela turba de 8 de janeiro, eu tenho até dificuldade de falar numa organização criminosa, porque me parece ali um crime de multidão, mas aqui não. Aqui, com relação aos mandantes, acho que realmente é indiscutível a existência de uma organização criminosa. Pois é, esse é o advogado que o Bolsonaro quer contratar. É um advogado realmente muito renome, não é? Mas como é que ele vai desdizer tudo isso que ele disse, não é? Os aliados do Bolsonaro dão como certa a contratação do novo advogado, o criminalista Celso Vilardi, e auxiliares do Bolsonaro relataram que o Bolsonaro já teve várias conversas com ele, e a entrada de um criminalista de peso na defesa do Bolsonaro junto ao Supremo, que hoje é capitaneada essa defesa pelo advogado Paulo da Cunha Bueno, já era uma demanda pregada há meses pelos aliados, como informou Andréa Sadi, da Globo News. Vilardi desponta como um dos advogados da área criminal mais respeitados do país. Procurado, o criminalista não respondeu a contatos da imprensa, mas já mandou avisar que não vai se meter em briga com o STF. Bom, o fato é que hoje sai uma pesquisa que mostra que despencou a quantidade de bolsonaristas que achavam que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o golpe. Despencou de 81% para 55% dos bolsonaristas. Então, metade dos bolsonaristas agora acha que o Bolsonaro deu golpe, sim. Mas você veja que esse filme, ele tem os números, todos os dados desse filme são muito interessantes. Ele supera o público de Cidade de Deus nos cinemas. Aqui é a cena do magistral Selton Mello, a brilhante Fernanda Torres. Veja a expressão dessa mulher, a expressão do Selton Mello como Rubens Paiva, as crianças, a espontaneidade. Esse filme ele torna muito crível, minha amiga, meu amigo, muito crível a história que foi contada.
E aí o Bolsonaro começa a fazer palhaçada. Bom, primeiro, ele e os aliados silenciaram sobre a vitória de Fernanda Torres. Perfis ligados a ele e o próprio perfil dele ficaram caladinhos. Aí, agora no fim da tarde, no meio da tarde, ele resolveu falar e alfinetou a Lei Rouanet após a vitória de Fernanda Torres. O que ele quis dizer com isso? Que foi a Lei Rouanet que deu a vitória a Fernanda Torres? O ex-presidente Bolsonaro alfinetou a Lei Rouanet nessa segunda-feira após a atriz ganhar o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro de 2025. O Bolsonaro publicou um vídeo de um outro usuário reclamando da indústria das balsas. Parece vídeo repetido, mas não é. Outro brasileiro denunciando a volta da indústria das balsas. O investimento na infraestrutura é rechaçada pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais cobrada a conclusão por outros de outrora. Enquanto isso, a Rouanet escreveu, o quê? Ele colocou reticências porque ele não tinha o que escrever depois da palavra Rouanet. Não tinha o que dizer. Vai dizer o quê? Enquanto isso, a Lei Rouanet o quê? Obrigou o Globo de Ouro a não dar o prêmio a Nicole Kidman, a Demi Moore, a Kate Winslet, para dar a Fernanda Torres. É piada, né? Mas, na verdade, tem outro caso pior ainda. O tal vereador torceu contra a Fernanda Torres e virou meme. O político excluiu o post após a vitória da atriz no Globo de Ouro. O vereador Lucas Pavanato virou alvo de piadas ao afirmar no X que a atriz Fernanda Torres havia perdido o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro. A postagem, apagada após as críticas e correções dos internautas, rendeu memes nas redes. Na manhã de segunda-feira, 6, o Pavanato alegou ter se confundido, mas manteve o tom irônico contra o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que aborda os crimes da ditadura. Ela apagou, mas o mico do Pavanato, do Lucas Pavanato, está eternizado. Ainda estou aqui, Fernanda Torres perderam a premiação, deixe sua risada. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro. Aí depois que ele apagou o post, ele volta. Fernanda Torres ganhou, mas não esqueçam que o filminho clichê perdeu e não dá para concorrer ao STF. Ou seja, torcendo contra o filme, né, no momento em que o país está todo em idílio, a grande maioria dos brasileiros. Isso coloca o bolsonarismo em pânico. Tanto o Datena, por exemplo, diz que a Fernanda Torres tomou o lugar do Bolsonaro como mito. O fato, gente, é que o bolsonarismo entrou em pânico. Eles estão se reunindo não só por causa do filme, por causa do contexto todo, não é? Os atos de quarta-feira no país todo e sobretudo em Brasília pelo 8 de janeiro vão trazer para os telejornais da noite todas as cenas do 8 de janeiro de volta, tudo isso voltando, a ditadura que o Bolsonaro tanto elogiou sendo exposta para o país todo, e a gente já tem informação de reunião na casa do Bolsonaro. Está correndo muita gente para lá, só não estão indo o Valdemar e algumas outras figuras que não podem se relacionar com ele. Mas está todo mundo reunido lá, discutindo o que é que se vai fazer. Esse advogado medalhão, eu acredito que em nome da história dele, ele vai abrir mão dos milhões que o Bolsonaro quer pagar para ele. Ou seja, o bolsonarismo, como eu vinha dizendo, está agonizando. Quem viver, verá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todos.